Olá, vamos para o nosso primeiro bloco dessa aula de contratações públicas extraordinárias. Nesse primeiro bloco, em primeiro lugar, gostaria de me apresentar, né? Aqueles que nós ainda não tivemos oportunidades, ou alguma oportunidade de nos conhecer em algum congresso, em algum seminário, em alguma palestra, em algum escrito, em alguma leitura de revista. Prazer, meu nome é Luciano Reis, Luciano Elias Reis, mais conhecido como Luciano Reis. Sou advogado formado pela Faculdade de Direito de Curitiba, atualmente denominada Unicuritiba, o Centro Universitário Curitiba. Sou doutor e mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutor em Direito Administrativo pela Universitat Rovira e Virgili da Espanha, né? Sou professor de Direito Administrativo do Unicuritiba, sou especialista em Direito Processual Civil com ênfase em litígios públicos e também especialista em Direito Administrativo pelo Instituto Romeu Filipe Bacelar Filho, onde hoje leciono. Sou coordenador da pós-graduação em licitações e contratos do Instituto Policívitas. Essa pós-graduação, inclusive, já faço um convite especial a todos. É uma pós-graduação online que formada por renomadíssimos professores. Nós fizemos um seleto grupo de professores que atuam diariamente com licitações e contratos, seja como procurador jurídico, seja como ministro de Corte de Contas, como, por exemplo, temos ministro do Tribunal de Contas da União nessa pós-graduação, como professor, advogado da União, procurador de Estado, dentre outros, dos mais variados operadores da área de licitações e contratos. Ele é online, tem tutoria online, tem as aulas, tem textos para seguir, tem uma série de circunstâncias e ela é excepcional. Vale a pena. Se você não conhece, vale a pena você dar uma olhada. É a pós-graduação em licitações e contratos que é realizada pelo Grupo Policívitas. Além disso, também sou professor de Direito Administrativo, né, como disse, do Unicuritiba, também ministro aula de pós-graduação em várias escolas e instituições de ensino superior, né, professor da Escola Superior da Advocacia da OAB Paraná, sou ex-presidente da Comissão de Gestão Pública, Controle e Transparência da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Paraná. Sou diretor acadêmico, diretor adjunto acadêmico do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. Autor de algumas obras na área de licitações e contratos, né? Algumas obras que eu digo aqui já são 4. Esse ano, 2020, se tudo der certo, ainda estaremos lançando mais algumas obras na área de licitações e contratos. Uma delas é Licitações e Contratos, Cases e Orientações Objetivas. Esta obra, você que está assistindo esse curso, você terá a possibilidade e a disponibilidade como cortesia desta obra, né? Ou seja, eu estarei concedendo como cortesia esta obra para vocês. Além disso, tem uma outra obra que estamos indo para a terceira edição, que é Licitações e Contratos, um guia da jurisprudência. Mais de 4.500 excertos, trechos de decisões de tribunais de contas, do Poder Judiciário, sobre a Lei 8666 de 1993. Ou seja, é uma obra imperdível, né? Imperdível. Eu atualizei e estou lançando a terceira edição neste ano de 2020. Também tem uma hora de convênios administrativos, e uma com coletânea de legislação de licitações na área de licitações. Fora isso, né, aqui a gente destaca mais de 15 obras em coautoria e mais de 50 artigos em temas de direito administrativo. E o que eu consigo vislumbrar com todo esse estudo? Que a gente a cada dia aprende um pouco mais. A cada dia experimenta
e uma nova norma, como é o caso da Lei 13.979 de 2020. Essa norma traz as contratações públicas extraordinárias no período de Covid, né? É a obra que nós vamos trabalhar durante este e os próximos blocos neste curso. E qual é o impacto desta lei? Claro, essa lei foi alterada já por medida provisória, né? Já tivemos a medida provisória 926, a medida provisória 951. Temos também impactando nas licitações de contratos a medida provisória 931, né? Então, uma série de normas, uma série de textos normativos que foram colocados ao agente público e ao operador privado que atua em contratações públicas ao seu dispor, praticamente da noite para o dia. Então, um regime que alguns têm chamado um regime especial, um regime provisório, neste período de calamidade, e você, agente público, você, operador privado, precisa estar muito bem preparado para saber quais foram as permissividades, quais foram as possibilidades que a legislação trouxe, quais são as flexibilidades, quais são, inclusive, qual foi a majoração de alguns direitos, como hoje a legislação está sendo colocada na prática, porque também de nada adianta só trabalhar a norma, trabalhar a teoria e não falar da prática, como afinal implementar toda essa legislação. Esse é o nosso objetivo para que você saia desse curso, saia com depois de assistir todas essas aulas, mais toda a leitura complementar, e ainda podemos deixar até o nosso e-mail para qualquer dúvida que venha a ter, você esteja preparado para enfrentar este regime das contratações públicas extraordinárias. Seja na qualidade, vamos imaginar, de agente público, seja como fiscal da lei ou fiscal da coisa pública, seja como cidadão, seja como vereador, seja como um observatório, enfim, ou como um membro do Ministério Público, como um membro do Tribunal de Contas, ou um agente do Tribunal de Contas, mas você precisa estar e estará preparado ao final deste curso para avaliar como a melhor aplicar essas normas das contratações públicas extraordinárias. E o primeiro grande dilema é que muito se fala hoje em decretação de calamidade, decretação de emergência. Declarar a emergência, declarar a calamidade. Tá, mas tudo bem, o que é declarar a calamidade? O que é declarar a emergência? E às vezes eu não entendo, porque alguns colocam decretam emergência, outros decretam calamidade, afinal, tem diferença entre essas duas palavras, calamidade e emergência? Tem que ser só o prefeito para decretar a emergência ou decretar a calamidade? Como é que é esta situação, afinal, sobre calamidade e emergência? Por isso, vamos ao slide seguinte, justamente para falar, ora, essa decretação de calamidade, o que significa isso? Por que um fala calamidade, o outro fala emergência? É a mesma coisa? São conceitos complementares? É tudo a mesma norma? Essa dúvida que tem afligido muitos dos gestores públicos. Eu mesmo, alguns me ligaram, né? Prefeitos que são clientes ou já assistiram algum curso perguntando, mas Luciano, me diga uma coisa, eu decreto a calamidade ou eu decreto a emergência? Luciano, quais são os efeitos? É a mesma coisa quando está uma catástrofe natural? É a mesma coisa que quando eu faço uma dispensa por emergência da lei de licitações? Então, você, justamente que está aqui assistindo, aprendendo nesse curso, vai poder verificar que são coisas diferentes.
diferentes. Nem toda decretação de calamidade vai ter os mesmos efeitos. Nem toda decretação de emergência vai ter sempre os mesmos efeitos. Mas por que isso, Luciano? Por que existe essa diferença? Porque depende do fundamento normativo utilizado para gerar a decretação de calamidade. Depende do fundamento normativo para gerar a decretação de emergência. Vai depender. Então, eu costumo dizer que nós estamos diante de alguns microsistemas de decretação de calamidade e decretação de emergência. Um deles, que é o que nós vamos conversar neste momento, é o referente e com base normativa na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem uma famosa decretação de calamidade que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz, que é um reconhecimento da situação de calamidade pela Casa Legislativa. Mas por qualquer Casa Legislativa, não. Não é por qualquer Casa Legislativa. E por isso vamos ao slide que retrata o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo 65, aqui, foi um slide, agora voltou. Esse artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese de estados e municípios, enquanto perdurar a situação. Então, a primeira coisa é, eu sempre costumo dizer, vamos entender por etapas. Então, essa decretação de calamidade que aqui se está falando, ela vai ser declarada a calamidade com base no artigo 65 da Lei Complementar 101. Lei Complementar 101 é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o que em que contexto está essa decretação ou essa declaração, esse reconhecimento de calamidade? Ela está onde? Ela está na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que visa? Qual que é o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal? É ter um texto normativo onde discipline um equilíbrio de receitas e despesas a ser respeitado esse equilíbrio de receitas e despesas pelos agentes públicos que administram recursos públicos. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela busca trazer uma consciência ao agente público sobre a sua responsabilidade no trato da coisa pública, mais precisamente no trato das receitas e despesas, ou seja, na organização do dinheiro público, dos recursos públicos. Ela tem como objetivo ter um equilíbrio fiscal, ou seja, para que você não gaste mais do que arrecada. Ela tem como objetivo evitar um endividamento para um gestor superveniente, para um gestor futuro. Isso acontece neste ano de 2020, que se acontecerem as eleições, e acontecendo as eleições, nós temos uma série de dispositivos aplicáveis neste ano, inclusive aos gestores públicos, no âmbito municipal, que é onde haverá a troca de legislatura. A lei de responsabilidade fiscal prevê também um limite, por exemplo, de gastos com o pessoal. Como é que se deve ser feito um empréstimo, alguma operação de crédito? Como que deverá ser utilizado um dinheiro arregimentado, oriundo de uma venda de um bem público? Então, veja que a lei de responsabilidade fiscal, ela preceitua um dever de responsabilidade, um dever de eficiência, um dever de respeito a uma boa administração
pelos agentes públicos. Feito esse contexto, nós já podemos ir justamente para o artigo 65 para entender um pouco mais. Então, o que que diz? Olha, uma vez reconhecida essa calamidade pela Assembleia Legislativa, no caso de estados e municípios, é suspenso a contagem de prazo e as disposições que estão esculpidas, estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. Da mesma forma, são dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho. Então, veja, eu tenho resultados fiscais, né? Então, se estou no exercício financeiro 2020, no ano 2020, eu, como gestor público, eu tenho alguns resultados fiscais que eu deverei perseguir, que eu deverei buscar. Diante da calamidade, uma vez reconhecida essa calamidade, pela Casa Legislativa, e aqui só 2 casas legislativas nós temos aqui, né? Então veja que aqui nós temos, mais uma vez, destaca-se aqui no slide. Ora, é o Congresso Nacional no âmbito federal e a Assembleia Legislativa, né? Vocês vejam que eu também aqui não sou um dos melhores para fazer um círculo, né? Mas deu para perceber que a gente está falando da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. No âmbito da União, seria o Congresso Nacional. No âmbito dos municípios e dos estados, é a Assembleia Legislativa que reconhece esse estado de calamidade. Alguém já deve estar assim muito, eu diria, entusiasmado ou com muita sede de conhecimento, falando, mas poxa, Luciano, no meu município não foi a Assembleia Legislativa que declarou a calamidade ou decretou a calamidade. Foi o prefeito. Tudo bem, mas foi o prefeito que decretou a calamidade não para fins da lei de responsabilidade fiscal, mas para uma outra finalidade que a gente vai ver daqui a pouco, vai ver no próximo bloco. Tá bom? Então, o que a gente está destacando aqui é que a decretação de calamidade, o reconhecimento da calamidade para fins e consequências da lei de responsabilidade fiscal está no artigo 65. E uma vez reconhecido esse estado de calamidade, então a lei confere ao gestor público uma série de direitos a flexibilizar algumas regras da LRF. Então haverá aqui uma questão da limitação de empenho. Se ele tivesse extrapolado a despesa com o pessoal, ele teria que tomar uma série de medidas para tentar fazer a diminuição do uso de dinheiro público em despesa com o pessoal para limitar ao teto estatuído na LRF. E com isso, uma das consequências, ou um dos instrumentos utilizados para essa restrição é o que? Limitação de empenho. Num caso desse, diante de uma calamidade, nós estamos numa situação extraordinária, uma situação anômala. Eu não posso tratar situações anômalas, extraordinárias, como se estivesse tratando algo ordinário. Eu não posso dar consequências ordinárias para uma situação extraordinária. E é aí que aqui reside esse artigo 65 da LRF. Esse artigo 65 da LRF, então, ele é possível de ser aplicado em caso de estado de sítio, ou estado de defesa, ou ainda, né, quando tivermos uma situação de calamidade conforme decretado aqui decretado e reconhecido pela Assembleia. No estado do Paraná, só para vocês terem uma ideia, a Constituição do Estado do Paraná previu no artigo 135, parágrafo 2º, que em situações de comoção interna, guerra ou calamidade pública, é possível a abertura de crédito extraordinário. Mas o que seria esse crédito extraordinário, Luciano? Os créditos especiais, os créditos que são não especiais, que são suplementares, ou os créditos extraordinários, eles estão previstos na Lei 4.320,
que é a lei que prevê sobre receitas e despesas, é uma lei fundamental no âmbito de direito financeiro. E essa lei 4.320 é que acaba colocando a classificação, né, inclusive de créditos extraordinários. E veja só que ela coloca da seguinte maneira: os créditos adicionais classificam em suplementar. Suplementar é aquele que vem a suplementar uma dotação orçamentária, vem dar um reforço. Já estava prevista na LOA, mas infelizmente nós temos uma despesa a mais, então precisamos suplementar, dar um reforço. O crédito especial é que é aquele crédito relacionado a uma despesa que não tinha dotação orçamentária específica na LOA. E o extraordinário, que eu, por óbvio, não tinha como estar previsto na LOA, porque é algo extraordinário, é algo que ninguém imaginava passar por uma calamidade, por uma guerra, ou por algum abalo, inclusive que impacte a normalidade da administração. É aqui que nós temos o crédito adicional extraordinário, seja em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, né? Ou calamidade pública. Esses créditos, eles serão abertos como? Eles serão abertos por decreto. Serão abertos por decreto e deverão ser informados ao Poder Legislativo. Por que o Poder Legislativo tem o dever de receber essa informação? Porque a LOA passou por um processo legislativo. O Poder Legislativo, seja municipal, estadual ou federal, ele acabou participando da LOA. Então, como eu vou ter a abertura de um crédito extraordinário que vai, querendo ou não, mexer na LOA, que vai mexer no orçamento que foi aprovado pelos agentes públicos competentes e investidos por voto popular para esta importante função, eles devem, então, também, claro, analisar, receber a informação do crédito adicional extraordinário e fazer o controle para saber se não está sendo usurpado, por exemplo, a função do crédito adicional extraordinário. Tanto é assim que eu chamo a atenção aqui de vocês, alguém pode falar, eu quero um exemplo. Como exemplo, a gente usa a lei de Curitiba, né? A lei de Curitiba, a lei orgânica de Curitiba. A lei orgânica de Curitiba, ela diz: os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização ele ocorrer nos últimos 4 meses ao final do exercício. Então, nessa situação, se acontecer nos últimos 4 meses, ele vai ser reaberto, né? Nos limites dos seus saldos, serendo incorporado ao exercício financeiro seguinte. E destaca-se que a abertura de crédito extraordinário somente vai ser para despesas imprevistas e urgentes. Imprevistas e urgentes. Então veja só que aqui nós não estamos falando no uso do crédito extraordinário, crédito adicional extraordinário, para situações normais. Eu não posso aproveitar o momento de pandemia para fazer por decreto um crédito adicional extraordinário a fim de fazer uma obra que não tem nada a ver com o enfrentamento da pandemia. Ah, não, eu vou aproveitar e construir um ginásio. Ah, o ginásio é para abrigar o pessoal da pandemia, que os doentes? Não, não, é só para que a gente possa ter um novo abrigo para os jogos escolares, para as atividades da próprio município, para os treinos das atividades esportivas. Isso não tem nada a ver com a pandemia. Daí não é o caso e nem é possível abrir um crédito adicional extraordinário para essa finalidade. Tranquilos? No próximo bloco, a gente vai falar de outro fundamento normativo. A gente vai falar quando estamos diante de emergência ou calamidade em razão de catástrofe natural. E aí é outro fundamento normativo, é outro jeito, é outro instrumento a ser concretizado, inclusive para ter essa declaração de emergência ou calamidade. Aqui a gente viu, se você é do município,
para fins de lei de responsabilidade fiscal, a Assembleia Legislativa precisa reconhecer esta situação para que você possa gozar dos efeitos do artigo 65 da LRF. Tá bom?